Qual é a provável escalação do Santos para a estreia no Brasileirão? Vou te falar tudo sobre o jogo de amanhã após a abertura. Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, rapaziada, hoje é o pré-jogo de Chapecoense e Santos, jogo que vai acontecer amanhã, às 8 horas da noite, na Arena Condá, com a transmissão exclusiva do Premier. A primeira informação que eu trago sobre o jogo é sobre a arbitragem. Vou colocar aqui para vocês na tela, tá? O juiz de amanhã vai ser o Sávio Pereira Sampaio. Os auxiliares é o Victor Hugo Imazu dos Santos e o Luiz Carlos de Franca Costa. E no VAR teremos Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, tá bom? Tá aí a questão da arbitragem. Agora, indo para a Chapecoense, eu queria agradecer a um inscrito do canal, o Rodrigo Andrade, que ele tem um primo que torce para a Chapecoense e fez um vídeo aqui para o canal. Então, vou colocar o vídeo dele falando sobre o time dele e depois eu volto aqui a falar com vocês. Bom dia ao pessoal aí da página do Sincero Santos. Estamos aqui na Arena Condá, gravando esse vídeo aí para falar um pouco da nossa Chapecoense. Chapecoense que veio de uma bela vitória ontem sobre a equipe do Joinville pelo Campeonato Catarinense, vencendo a equipe de Joinville por 6-0 aí, garantindo a classificação à próxima fase do Catarinense. O nosso ponto positivo é o nosso ataque, né, que ontem balançou as redes aí em 6 oportunidades. Uma equipe que vem crescendo aí nos últimos jogos, aí se preparando para a primeira rodada de quarta-feira aí contra a equipe do Santos. Então o nosso ataque é o nosso positivo, onde o nosso atacante é o Marcinho, voltou a balançar as redes. E o Doma, né, que é o nosso meio atacante ali também, fez 3 gols ontem. Então esses são os nossos principais jogadores, que eu creio que serão titular ali junto com o Giovanni Augusto na quarta-feira contra a equipe do Santos. Giovanni Augusto é um jogador conhecido aí no meio do futebol, né? Jogou em São Paulo, jogou no time do Corinthians, jogou no Vasco, no Goiás. Então é um jogador bem querido da gente. Então nosso ponto positivo aí é o nosso ataque aí, que voltou a fazer gol, voltou a balançar as redes e jogar com alegria. O nosso ponto negativo eu creio que seja a não estreia ainda do Bolazier, né? Que veio contratado da equipe do Cruzeiro. É um jogador com passagem por Criciúma, Cruzeiro, né? Jogador que chegou a semana passada aí, treinou aí essa semana com a equipe, mas eu creio que ainda não vai estrear. Então esse seja um ponto negativo, né? A nossa zaga, ela tá bem postada aí, deu uma ajeitada, né? Uma arrumada. Eu creio que não teremos problema contra a equipe do Santos. Eu creio que o Gilmar Dalpozo, ele mantém o mesmo esquema tático dele, que ele vem jogando desde o começo do campeonato, né? Que é com 3 zagueiros no sistema 3-5-2, né? Com o Doma centralizado, né? João Paulo e o Vitor Caetano. Lateral direito, Everton. Lateral esquerdo, Walter Clark. Ele fecha o meio campo com o Camilo ali, que fez ontem um jogo espetacular, né? O Camilo, que é um bom jogador, um volante que chegou aí para somar a equipe da Chapecoense e tem jogado muita bola. Então eu creio que ele fecha ali o volante com o Camilo, né? E o Doma. No meio campo, o Giovanni Augusto, que todo mundo já conhece, né? E na frente o Marcinho, que voltou a balançar as redes na semana passada. E ontem fez mais 2 gols aqui na Arena Condá contra a equipe do Joinville. Eu creio que ele entra com o Marcinho e Ítalo aí na frente. Bom, a nossa expectativa aí é um bom jogo para quarta-feira. Lá no fundo, lá onde a torcida do Santos vai ficar. Então eu quero estar mandando um abraço aí para vocês da página Sincero Santos e falar que vocês sejam bem-vindos aqui na cidade de Chapecó. Bom, que Deus abençoe, Lupo, pela tua página aí. Que precisar da gente aqui da cidade de Chapecó, estamos à disposição. Aproveitar para mandar um abraço para o meu primo aí, o Rodrigão, que é seguidor da página, o santista mais chato que eu conheço em toda a minha vida. Mas um abraço para vocês, Deus abençoe. Não vou desejar boa sorte, né? Porque eu quero que a sorte esteja conosco na quarta-feira aí, tá bom? Um abraço, fica com Deus, galera. Bom, em primeiro lugar, deixa eu agradecer ao Rodrigão e ao primo dele, Thiago, pelo vídeo. Obrigado por ajudarem aqui a página para falar um pouco sobre o adversário de amanhã. E segundo o Thiagão aí do vídeo,
A Chapecoense do Gilmar Dalpozo deve entrar assim em campo, tá? Com Léo Vieira, Victor Caetano, Doma, João Paulo, Marcos Vinícius, Camilo, Giovanni Augusto, Rafael Carvalheira, Walter Clark. Lá na frente pode ter Marcinho e ao lado do Marcinho, o Ítalo Vargas. Esse pode ser o possível time da Chapecoense. E agora vamos às informações do Santos. Bom, para começar as informações do Santos, começo com os desfalques. Segundo algumas apurações de Lucas Musetti e também da assessoria do Santos, o Santos terá vários desfalques amanhã. Neymar, começando a transição no campo. Tassiano, ainda com a lesão muscular. Gustavo Henrique teve também uma lesão muscular. Mike, preservado. O Ilharão, a gente sabe que teve o problema na panturrilha, e mais o problema do cálculo renal. O Tiquinho, que além de estar em negociação, ele recusou, e eu avisei isso na live de hoje cedo, a proposta de rescisão do Santos. Apesar de estar em negociação, também está com problema na panturrilha. Adonis e Gabigol também preservados. Outra apuração de Lucas Musetti, que Cabadeiro pode começar o jogo de amanhã. Bom, juntando essas informações, o possível Santos deve ser esse aqui. Eu recebi também algumas informações, então o Santos deve ser Brazão, Igor Vinícius. Aí uma informação que eu recebi que Alexis Duarte deve ser a dupla de Luan Pérez amanhã. O zagueiro paraguaio pode ser titular. Na esquerda temos a volta de Vinícius Lira. No meio-campo teremos os três volantes, com Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael. Roleiser ou Barreal, Lautaro e Cabadeiro. Lembrando, o Barreal pode tanto entrar nesse time no lugar do Roleiser ou do próprio Cabadeiro, tá? Então a dúvida que tá aí do Vojvoda é se o Barreal será titular ou se o Roleiser será titular. E o Cabadeiro, que tem uma grande tendência em ser titular, também briga por uma vaga nesse time. Então, Barreal pode pegar tanto a vaga de Roleiser ou de Cabadeiro, beleza? Enfim, o que eu posso falar sobre esse time? Eu entendo estar em início de temporada, eu entendo preservar um ou outro com esse calendário ridículo e patético que fizeram. Esse Paulistão não era para ter. Ou deveria ter feito de outra forma. Primeiro esse ponto. Porque a preferência dos clubes da Série A é o quê? O Brasileirão. Agora, eu vou fazer uma crítica ao Vojvoda. Eu entendo ter que preservar, eu entendo ter que colocar o elenco para rodar, mas porra, Vojvoda, se de verdade você começar com o time tendo Lautaro e Cabadeiro e não colocar nem Robinho, nem Matheus, nem Miguelito, cara, você tá de sacanagem também, porra. Você tá forçando a situação. Não sei se tem interferência externa, não sei se algo está te incomodando nos meninos. Vou repetir, a nossa base não tem nenhum craque, não tem nenhum gênio, verdade. O Robinho não é igual ao pai, o Matheus Xavier não é o novo Neymar, o Miguelito não é o Pelé boliviano. Mas eu tenho que falar aqui, cara, o que eu falo para vocês todos os dias. Se você chegar para mim, Cabadeiro, Lautaro ou Robinho? Robinho. Lautaro, Cabadeiro, Miguelito? Miguelito. Matheus Xavier ou os dois gringos? O Matheus Xavier. Sabe? O que me incomoda não é o fato de você ver, às vezes, um time titular, por exemplo, um Gabigol e até o próprio Tassiano, não me incomoda. Mas o que me incomoda é você colocar o Lautaro e o Cabadeiro, que já te provaram o que eles podem entregar, e você renegar a molecada da base. O que me incomoda, às vezes, não é nem eles começarem como titular. O que me incomoda é eles perderem a vaga de titular para o Cabadeiro, para o Lautaro. Aí depois surge essa especulação de ter interferência externa. É difícil falar que não tem. Desculpa a gente me exaltar num vídeo, mas eu fico muito puto. Eu fico extremamente puto. Repito, eu entendo a limitação da nossa base, mas falar que Cabadeiro e Lautaro entregam mais que eles, aí para mim o Vojvoda tá forçando a situação. E vou falar ainda mais, tá? Uma coisa. A nossa base, mesmo com as limitações, mesmo com a falta de maturidade,
tem tudo para ser melhor que Cabageiro e Lautaro. Mesmo que o Cabageiro faça hat-trick, mesmo que o Lautaro faça gol amanhã, eu fico muito incomodado com essas escolhas do Vojvoda. Muito. Desculpa me exaltar, mas é necessário. Bom, amanhã é um jogo difícil. Jogar contra a Chape na Arena Condá sempre foi difícil, ainda mais com Lautaro e Cabageiro no ataque. Tomara que os dois gringos calem a minha boca amanhã, o Santos faça uma boa partida e o Santos consiga um bom resultado, uma boa estreia. A gente precisa começar de uma forma tranquila qualquer campeonato. Eu tô cansado de sofrer, eu tô cansado de ver a mesma ladainha, a mesma merda, tá? Tomara que o Santos comece bem o campeonato, apesar de tudo, tá bom? Deixa aí nos comentários o que você espera amanhã do jogo e se você tem um pouco de otimismo vendo essa possível escalação, tá bom? O vídeo é esse aí, tamo junto, até a próxima e sempre Santos.